Senhor Jesus, amém. Pregar a palavra de Deus é um privilégio, mesmo em tempos difíceis. Isso nos faz lembrar dos profetas que pregaram nos tempos mais difíceis a palavra de Deus. E não é diferente, tanto para nós que estamos aqui hoje reunidos, como para aqueles que estão no seu lar acompanhando aquilo que está sendo transmitido, que da mesma forma Deus nos abençoe e fale conosco. Amém. Peço para que você abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, bem mais próximo do final da Bíblia, Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Quero dar um exercício aqui para você, irmão e irmã. Vamos fazer o seguinte: durante a semana, leia toda a epístola de Hebreus. Não é comprida. Você pode, lendo 2 capítulos por dia, chegar ao final. Leia sob esta perspectiva da constância e da perseverança nos caminhos do Senhor. Se existe um livro que fala e desafia a todos nós para continuarmos, para sermos perseverantes, este livro é Hebreus. Mas os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava lhe proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Hebreus é uma epístola que na verdade não é uma epístola, é uma pregação escrita, que não tinha o escopo de ser uma epístola, mas uma pregação para as igrejas e para os cristãos que outrora foram judeus e agora eram cristãos e estavam sofrendo intensa perseguição do Império Romano. O autor é desconhecido. Alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Priscila, aquela esposa de Áquila, que juntos acompanharam o apóstolo Paulo. Mas, como resultado da perseguição, muitos deixavam o cristianismo e voltavam para o judaísmo. Outros deixavam o cristianismo e deixavam a fé. E outros desfaleciam, apavorados, e paravam de seguir a Jesus, mantinham um conceito cristão, mas sem professá-lo. A epístola aos Hebreus, na verdade, nos fala sobre constância, nos encoraja e encorajava aqueles cristãos a constância e perseverança. Se resumíssemos este livro inteiro numa palavra, esta palavra seria constância. Se buscássemos outra palavra, ela seria perseverança. A epístola decorre nessa argumentação do primeiro até o último capítulo, mas quando chegamos no capítulo 12, versículos 1 a 3, o autor compara a vida cristã a uma corrida olímpica. Corrida que os atletas percorriam 42 quilômetros e que ligavam a cidade de Maratona até a cidade de Atenas,
Daí se deriva o nome da corrida mais comprida do atletismo, a maratona. E quando chegavam em Atenas, o estádio estava lotado, aguardando para ver quem seria o ganhador, quem chegaria primeiro. E até que chegasse o último corredor, eles continuavam lá no estádio, ovacionando, incentivando, motivando aqueles que estavam na corrida. O primeiro a chegar ganhava. Se ele fosse grego, e na Grécia eles competiam com outras nações também, ele ganharia a isenção de todos os impostos para a sua vida inteira. Então correr naquela época era um bom negócio. E também ganhavam glória, fama, ganhavam uma coroa em forma de ramalhete que colocavam na cabeça, que era chamado de louro, ou então também chamado de galardão, era de puro ouro. E alguns chegavam bem fisicamente, quem sabe os primeiros bem treinados, outros chegavam à linha última exauridos por terem corrido na planície, não era um chão preparado para a corrida. Alguns, quem sabe, não terminavam, outros se machucavam durante a corrida, mas o público permanecia até que o último chegasse. E o público então testemunhava a corrida, quem era o ganhador. Então aí já começamos a entender o porquê desta palavra nuvem de testemunhas. Pois bem, o texto nos oferece algumas orientações sobre a corrida da vida cristã. E o autor está comparando exatamente isso. A caminhada com Deus, o cristianismo, a fé cristã, a uma corrida. Primeira orientação, nós precisamos seguir critérios para termos uma boa corrida. Assim como um atleta precisa de concentração para correr bem, precisa de autodisciplina para ir bem na sua corrida, assim como um atleta precisa de ritmo constante para começar e terminar a prova. Da mesma forma na vida com Deus, da mesma forma na corrida da fé. A analogia é perfeita. Primeiro critério é: livremo-nos dos embaraços. E o texto diz exatamente isso. Desembaraçando-nos de todo o peso. No grego esta palavra é colocando de fora todos os estorvos, os pequenos pesos que vão no dia a dia, na vida. Antes de uma corrida, naturalmente, o atleta tira o moletom, tira a blusa, fica apenas com o calção, a camiseta mais leve, tira o relógio, o boné, a carteira, a chave do carro e tudo mais, e vai precisar apenas de um calção bem leve, de uma camiseta confortável, de um tênis macio, e com isso ele vai fazer a sua corrida. Todas essas coisas não são pecaminosas, não são ruins, mas para a corrida sim. E aí, os embaraços são chamados de sobrecargas, que cansam, que roubam o ânimo, que tragam a energia. Numa ocasião estávamos ouvindo numa conferência missionária o pastor Carlinhos Queiroz lá do Nordeste, e ele dizia o seguinte: neste ano eu vou aliviar a minha bagagem, neste ano eu vou deixar a minha bagagem mais leve. E ele começou explicando o que era a sua bagagem. Ele disse: tem coisas que me pesam muito, e eu acabo dividindo a atenção com aquilo que deveria ser a atenção, o cerne para o meu ministério. E ele começa a explicar, ele diz: eu estou nesse ano pretendendo deixar várias coisas que estão sendo um peso para mim. Os boletos, os e-mails, os telefonemas, as discussões, as dívidas, as prestações, os compromissos, os horários, as cobranças e tudo mais.
que no fim do dia são como que a dizer: você fez pouca coisa para Deus, fez pouca coisa para o reino de Deus. Ele disse: eu vou começar a passar isso para outras pessoas fazerem por mim, de forma que eu tenha uma bagagem mais leve, uma vida menos travada, um ministério menos pesado. Segundo critério para uma corrida perfeita, para uma corrida boa, é abandonar o pecado. Abandonemos o pecado. E o texto continua dizendo, além dos embaraços e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é pecado? A tradução correta para a palavra pecado é errar o alvo. Deus nos fez com um propósito de sermos adoradores dele, de servirmos a ele, de amarmos a ele, de sermos, de fazermos Deus conhecido neste mundo, e a glória de Deus se expandindo neste mundo. Este é o propósito pelo qual eu e você fomos formados. O que é o pecado? É tudo aquilo que tira você deste alvo, tudo aquilo que te coloca em outra posição que não seja o alvo, o propósito para que eu e você um dia fomos criados. Tenazmente, é o pecado que fica na cola, que fica por perto. É a ideia de o pecado insistindo para sabotar. Eu pergunto, não é isso que você sente por vezes durante a semana? O pecado tão próximo, tentando sabotar a tua corrida, tentando sabotar a vitória que você terá nesta corrida espiritual. O pecado sabota, ou tenta sabotar o atleta da fé, tenta tirar o foco do cristão da pessoa de Cristo, tenta ferir o atleta para que ele não termine a prova e seja desqualificado. Pecado que tenazmente nos assedia. Mas também um outro critério, que já no primeiro versículo ainda é colocado: sejamos constantes, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma das características do tempo em que vivemos é a rapidez com que as pessoas desistem dos seus projetos de vida. É a rapidez com que se começa alguma coisa e se deixa aquilo de lado. Só que isso atinge também a carreira cristã, atinge também a corrida da fé, atinge também pessoas que servem a Deus, e daqui a algum tempo você encontra e não estão mais servindo a Deus. O mesmo autor, aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá por fé. Repita isso comigo porque é muito importante. Todavia o meu justo viverá por fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, Deus dizendo. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem. Repita novamente: nós somos daqueles que não retrocedem. Aleluia. O justo viverá por fé. O que isso significa exatamente nesse contexto? É que a palavra fé vem da mesma raiz da palavra fidelidade. E existem textos na Bíblia que está escrito fé, mas quer dizer carreira da fé, a fidelidade ao estilo de vida que você abraçou um dia. O meu justo viverá pela fidelidade ao seu propósito. Seria exatamente isso. A vida cristã não dá resultados de maturidade imediatamente, exige perseverança. Não dá crescimento espiritual do hoje para o amanhã, exige constância. No ministério, da mesma forma, exige constância. Eu estava lendo ontem a história de um missionário chamado Adoniran Judson. Eu pouco conhecia sobre a sua história, mas fiquei tão impressionado. Eu trouxe inclusive o livreto aqui para compartilhar com você um pouquinho da história de Adoniran Judson. Pois bem, ele foi missionário norte-americano para a antiga Birmânia.
isso no século XIX. A sua vida se agigantou como um exemplo de constância e perseverança no ministério, na vocação e nas missões. Nancy era sua esposa. Nancy foi acometida de doenças que assolavam o país. E numa dessas contaminações, a Nancy saiu da Birmânia e voltou para os Estados Unidos. E Adoniran Judson permaneceu no campo missionário, esperando que logo que sua esposa se recuperasse, eles juntos estariam continuando na sua caminhada missionária. Acontece que nesse ínterim houve uma revolução e todos os ingleses foram aprisionados. E o Adoniran não era inglês, era estadunidense. Mas como falava inglês, foi aprisionado também. Essa é uma coisa boa de a gente não falar inglês, né? Mas foi para a cadeia também. E prenderam-no junto com outros tantos criminosos perigosos. E ele conta que durante um ano, a cada noite, eles içavam os pés dos presos com uma corrente e levantavam o preso de forma que ele ficava quase a desmaiar, com todo o sangue vindo para o cérebro, e depois de um tempo abaixavam um pouco, de forma que ele ficava com a coluna curvada no chão e os pés levantados. E assim, durante o dia, eles ficavam cansados e sem forças para reagir. Isso durante um ano, e quase um ano sem tomar sol, quase um ano sem caminhar, sem fazer exercícios. E aí ele foi transferido para um outro presídio. E tiveram que ir para um outro presídio, em outra cidade, andando, caminhando. E numa marcha onde para ele já era muito rápido e para os presos também. E nesse tempo ele recebe a notícia de que a sua esposa faleceu. Ele também, antes da esposa ir para os Estados Unidos de volta, ela estava grávida. Teve a neném, a Maria. Mas também logo depois, alguns meses depois, a Maria morreu. Esposa, a filhinha. E quando ele estava passando por um despenhadeiro, ele, fraco, entristecido, arrasado, pensou no seu coração: eu prefiro me jogar e acabar com tudo isso, acabar com toda esta situação terrível que cerca meu coração e esmaga a minha alma. Mas ele disse, ele pensou consigo: eu ainda preciso terminar a tradução da Bíblia para este povo. Então vou viver para terminar esta tradução. E ele realmente estava traduzindo à mão a Bíblia para aquele povo. Um ano depois dele ser liberto e de poder voltar às atividades missionárias, ele terminou de traduzir a Bíblia e entregou à editora. Como resultado disso, em 1850, já haviam 10.000 convertidos a Cristo na Birmânia por causa da tradução da Bíblia para aquele povo. Estima-se que hoje haja quase 150.000 crentes naquele país, todos eles com a Bíblia Sagrada que Adoniran Judson traduziu. Vale a pena continuar, vale a pena ser constante, vale a pena ser perseverante naquilo que você abraça, porque talvez você não colha os frutos disso, mas a eternidade irá colher. Vale a pena. Outro critério que nós devemos seguir é o critério de que precisamos conhecer o trajeto que vamos fazer. É por isso que o texto continua dizendo: a corrida ou a carreira que nos está proposta. Há um trajeto proposto,
não há uma variação, não há uma opção de eu correr numa direção, você em outra, e a gente dizer assim, qualquer trajeto vale, o importante é chegar no fim. Não é desta forma. Os atletas maratonistas percorrem um dia antes o percurso com uma van, ou com um ônibus, ou com um carro, para conhecer detalhadamente onde estão as subidas, as inclinações, onde precisa reservar gás, onde pode correr um pouco mais, onde vai haver chão mais irregular, curvas, viradas, esquinas. Algum tempo atrás, um maratonista estava ganhando uma maratona muito importante, que era classificatória para as Olimpíadas. E ele vinha na frente com folga, um japonês, e num determinado momento, ele entrou numa rua que não era para entrar, e aí quando ele vê que errou o trajeto, ele volta, mas daí já volta em 5º lugar ou em 6º lugar. Perdeu a chance da sua vida, porque por alguns minutos, alguns segundos, errou o trajeto. Ou então outros que tentam fazer um pequeno atalho, e o fiscal de prova vê e o desclassifica. Nós temos uma carreira que nos está proposta, não tem atalhos, não temos como encurtar este trajeto, e não podemos errar, é este o trajeto. Mas também uma segunda orientação, nós precisamos de fontes de inspiração para fazermos uma boa corrida. E o texto aqui nos traz 2 delas. A primeira, ele diz, aqueles que foram os vencedores antes de nós, a grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Quem é a grande nuvem de testemunhas? São os heróis que estão no capítulo anterior, o capítulo 11, a saber, Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. Gideão é citado no capítulo 11 também como um herói da fé. Também Baraque, Sansão, Jefté, que são juízes. Samuel, que foi o profeta. Davi, que foi o rei. Imagine a chegada da maratona, a chegada da corrida. O estádio, as arquibancadas estão cheias, cheias dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, dos mártires da fé, dos apóstolos, todos acenando, todos ali formando a grande nuvem de testemunhas. Estão torcendo, estão nos inspirando para a corrida, estão nos motivando, não com palavras, mas com vida, com história, com exemplos que estão descritos na palavra de Deus. São os que foram antes de nós, deixaram exemplos, deixaram legados, forjaram a história da fé, da caminhada com Deus. Quando você os vê nas páginas sagradas, seu coração enche de fé, não enche? Quando você estuda a vida de Paulo, quando você estuda a vida daqueles reis piedosos ou dos apóstolos, você diz, eu quero ser vencedor também. O meu contexto de vida é outro, mas eu quero seguir os princípios, as pisadas que esses homens deixaram. E aí, você sente assim mais ânimo e corre mais rápido, dizendo, eu estou na corrida que está proposta. Se eles foram vencedores, eu também serei vencedor. Aí sua fé se renova, aí seu ânimo se renova, sua comunhão com Deus se renova e você continua a correr. Quando eu leio sobre os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, meu ânimo em defender as doutrinas da palavra de Deus, a graça, a justificação, se renovam. Quando eu leio sobre os grandes pregadores como Spurgeon, Moody, Finney, minha vontade de evangelizar pregando a palavra de Deus se renova. Quando eu leio sobre George Miller, o príncipe dos intercessores, meu coração se enche de vontade de orar, de buscar a Deus, de
ter compromisso na oração. Quando eu leio sobre Hudson Taylor, coração se enche de paixão pela obra missionária. Quando leio sobre Wesley, meu coração se enche de coragem. No diário de John Wesley, escrito há mais ou menos 220 anos atrás, quando ele viveu, pregou, existem algumas coisas anotadas interessantes e que nos animam. Veja bem, ele diz assim: manhã de domingo 5 de maio, preguei em uma igreja e me pediram para não mais voltar ali. Tarde de domingo 5 de maio, preguei em outra igreja, os diáconos me mandaram sair e ficar do lado de fora. Manhã de domingo 12 de maio, preguei em mais uma igreja e não posso voltar lá. Manhã de domingo 19 de maio, estive em outra igreja e os diáconos me chamaram e solicitaram para que não mais retornasse lá. Tarde de domingo 19 de maio, preguei na rua e me chutaram de lá. Manhã de domingo 26 de maio, preguei em uma campina e soltaram um touro, acabaram com o culto e me expulsaram do local. Manhã de domingo 2 de junho, preguei longe, na saída da cidade e na estrada, e deram um jeito de me expulsar da estrada. E aí, 2 de junho, finalmente preguei num pasto e 10 mil pessoas foram se aproximando para ouvir a palavra de Deus. E nesse dia começa o grande pregador John Wesley. Mas foi fácil? Não. Isso é constância, perseverança. Também nós, o texto diz, versículo 1, portanto, também nós, da mesma forma nós. Então são fontes de inspiração. Nós também conseguiremos ser perseverantes até o fim da corrida. É possível para nós, o texto está dizendo. Quem mais nos inspira? A outra fonte de inspiração, próprio Senhor Jesus Cristo, o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Em outras palavras, Jesus, o autor da salvação, o autor da fé. Essa palavra autor significa o pioneiro e que continua liderando. É quem fez e continua na frente daquilo que fez. Lidera a fila. Dá a plena ideia de alguém que começou a corrida e está na frente. E nós podemos nos mirar em quem está na frente. E aí não erramos o trajeto. Aí nos inspiramos. Aí temos a cadência do ritmo e assim por diante. E o consumador, o aperfeiçoador, aquele que fez e continua a nos aperfeiçoar naquilo que fez. E aqui entra um insight sobre uma das doutrinas bíblicas, que é a perseverança dos salvos. Se somos salvos, Deus nos aperfeiçoa na salvação. Ele nos ajuda, Ele nos santifica. Somos salvos pela graça e somos também impulsionados à vida de santificação sob os cuidados de Deus. E a ideia é que se Jesus suportou a cruz, que era o trajeto mais difícil, mais íngreme, pensando numa chegada gloriosa, a alegria da missão cumprida, é o que o texto está dizendo. Se ele desprezou a ignomínia, quer dizer, a vergonha, foi exposto à vergonha e mesmo assim virou as costas para a vergonha e diz, não tem problema, eu vou estar à destra do Pai, à destra de Deus. Sabe, você deixa de imitar a Cristo quando valoriza a vergonha, o desprezo, quando perseguem e você desanima. Quantos já desanimaram da fé ou da igreja por coisas tão simples? Alguém não me cumprimentou, ou esqueceram de mim, ou não me deram a mão, ou então não me deram um abraço, ou então. E Jesus está sendo o exemplo aqui.
Tentaram envergonhar, ele vira as costas para a vergonha e continua a correr. E é assim que nós devemos fazer. Perseguem você, vire as costas para a perseguição e continue a correr. Tentam envergonhar, vire as costas para a vergonha e continue a correr. Quando olhamos para Jesus, a adrenalina espiritual sobe e nos animamos para a corrida. Temos aí então um trajeto difícil, mas uma chegada compensadora. Olhe para Cristo, Ele é o alvo, Ele é a meta. Observe, pensando no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Observe os corredores quenianos, ugandeses, etíopes. São os maratonistas da melhor estirpe do mundo. Quando você for assistir a São Silvestre, pense nisso que eu estou te dizendo. Eles correm com um olhar fixo num ponto distante, não tiram o olhar de lá, correm com as pálpebras meio fechadas e parecem desligados de tudo que está acontecendo ao redor, parecem anestesiados com o que está acontecendo aqui, e a cada virada eles estabelecem um alvo 100 metros, 100 e poucos metros à frente, e vão olhando, e o corpo só vai respondendo, a respiração, a concentração. Eles vão embora desse jeito, até o final da corrida, quando aí sim aceleram, quando aí sim eles precisam se resolver nos últimos metros. Mas aí você vai ver alguns que estão até correndo melhor no começo da corrida, mas pela postura, você sabe, eles não vão longe. Estão ansiosos, quem sabe novatos, olham para o lado, dali a pouco olham para o outro lado. Alguns, infelizmente, olham para trás, ou outros olham para baixo. Na vida cristã, da mesma forma, Cristo é o nosso modelo. Nós não podemos perder a concentração. Quem perde a concentração olhando para outras coisas, vai gastar mais oxigênio e vai precisar desse oxigênio que gastou, essa concentração que não tem mais na hora da corrida, vai cansar mais rápido. Quando Cristo é o nosso modelo, quando estamos fixos em Jesus, nós não cansamos da vida com Ele. Nós continuamos a vida com Ele. Alguns olham para baixo e desanimam, perdem o ânimo. Outros olham para trás. Escute isso, todos nós. Atrás temos algumas marcas na vida, temos algumas histórias. Quem sabe de rejeição, quem sabe de traumas, quem sabe de situações mal resolvidas. Mas se você olhar para trás e valorizar isso, você perde o ritmo da caminhada cristã, da corrida cristã, e não chega ao final. Se olhar para o lado da mesma forma, começa a se comparar. Compara-se com alguém que está melhor e diz, para mim não tem jeito. Ou então compara-se com alguém que está pior e diz, opa, posso dar uma afrouxada aqui. Não, olhe para frente. Jesus é o nosso modelo, Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso mestre, Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa meta, Jesus é o nosso arquétipo, Jesus é a nossa referência. Olhe para Jesus até chegar ao fim, até chegar no céu. Terceira orientação: para uma boa corrida nós precisamos de cuidados. Veja comigo o versículo 3. Se nós tirarmos os olhos do exemplo de Cristo, nós temos dois grandes perigos que podem aparecer ao longo desta corrida. O primeiro perigo é a fadiga, para que não vos fatigueis. O que é isso? É o cansaço extremo. É o corredor que continua na prova, mas perdeu o ritmo. É o que continua na corrida, mas teve que diminuir o ritmo porque não aguenta mais, não tem mais fôlego.
No atletismo se chama isso de quebrou. O fulano quebrou naquela corrida. Ele chega no fim, mas chega entre os piores. Chega entre a galera, como se diz. Começou bem, mas não aguentou. Terminou devagar, talvez terminou andando. Um pregador famoso disse certa vez que o problema é que muita gente boa fica cansada de ser boa. Mais depressa do que gente ímpia está cansada de ser gente ímpia. É por isso que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós não podemos nos fatigar, não podemos nos cansar. Cuidemos com olhar para Cristo, para preservar a nossa corrida. E depois o mal pior é o desmaiar, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É o desânimo total. É aquele que realmente perdeu a alma. Em outras palavras, perdeu a emoção, perdeu a empolgação, perdeu a fé, perdeu a confiança, perdeu a esperança. E, como resultado disso, como desdobramento disso, ele para na corrida. Ele sai da corrida. Ele deixa a corrida. Ele diz, isso não é mais para mim. É a alma que desmaiou, é a desistência. Então, cuidado, se você deixar de seguir a Cristo, o modelo de Cristo, você se cansa em primeiro lugar. Se cansa da religião, se cansa da igreja, se cansa da palavra de Deus, se cansa das pregações, se cansa das atividades cristãs, se cansa do ministério, se cansa da Bíblia, se cansa do louvor a Deus, se cansa da adoração. E depois, a alma desmaia. Aí você perde a vontade de continuar e para no meio da maratona. Concluindo nesta corrida espiritual, não há honras maiores ou honras menores em razão da ordem da chegada. Quem chegar é vitorioso. Tiverem milhares e milhões de pessoas chegando, só terminando, são vitoriosos. Vão ganhar da mesma forma os lauréis da vitória, o louro da vitória, o galardão. Mas e quem chegou primeiro? Da mesma forma. Quando olhamos para a nuvem de testemunhas, se Hebreus acabasse no capítulo 11, nós diríamos, isso é lá para o passado. Então eu não tenho condições de chegar no fim dessa maratona, não tenho como ganhar o prêmio. Mas aí o capítulo 12 começa dizendo, portanto, também nós. Quem chegar é vitorioso, estará na galeria dos heróis da fé, fará parte desta grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós. Basta chegar, basta concluir, basta terminar a carreira, basta cruzar a linha de chegada sem desistir. É interessante que a parábola dos trabalhadores da vinha nos ensina exatamente isso. Alguns começaram a trabalhar bem de manhã, raiou o sol, já começaram a trabalhar na vinha. E aí foram outros ao meio-dia e outros no finzinho da tarde, faltando 1 hora para terminar o trabalho. E chega na hora da paga, todos recebem um salário igual, num dia de trabalho. E alguns reclamaram, eu trabalhei o dia inteiro, meu salário tinha que ser maior. Não, sabe por quê? A graça nos iguala. A graça nos equipara, aleluia. E nós vamos estar todos juntos no mesmo céu, com essa grande nuvem de testemunhas, fazendo parte dela. Alguns chegaram antes, o prêmio é o mesmo. Alguns enfrentaram ventos e chuvas durante a corrida, mas o prêmio é o mesmo. Todos os que terminam esta maratona da fé são igualmente vencedores. O corredor
chamado John Stephen Akiwari. Era um dos favoritos para ganhar a maratona em 1968, na Olimpíada do México. Ele era da Tanzânia. Saiu entre os primeiros e ia muito bem. Acontece que, num pequeno desnível de solo, ele caiu, e não só caiu, se machucou, mas também teve uma distensão. Qualquer corredor com aquele tipo de distensão, naquela gravidade, teria deixado a corrida. E ele continuou, alguns trechos correndo muito devagar. Ele foi o último a chegar. E algumas pessoas ainda estavam lá no estádio para recebê-lo, aplaudi-lo. A maioria já tinha ido embora. Ele chega algumas horas depois de a prova ter começado, veio mancando. E quando perguntaram: por que você não parou? Você piorou a sua distensão. E ele disse: meu país não me mandou aqui somente para começar a corrida, mas para começar e terminar. Deus não nos salvou, não nos alcançou, não nos justificou para deixarmos essa corrida pelo meio. Então, persevere até o fim, seja constante até o fim, cruze a linha de chegada. Alguns lesionados, como o John Stephen, da Tanzânia, outros cansados e quase andando, outros mais rápidos, mas todos vamos até o fim. Não esqueça dessa expressão. Portanto, também nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Talvez você tenha pensado em desistir de alguma coisa. Da fé, da igreja, da caminhada com Deus. Quem sabe desistir de valores espirituais. E Deus te chama nesta noite a continuar. Talvez você que está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, em algum momento pensou em desistir de algum dos valores espirituais, talvez de todos. E Deus está dizendo: a tua chamada é para continuar. Nós somos daqueles que não retrocedem. Aleluia. Ore